Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática, semana 5, PET, volume 2. E hoje nós vamos estudar medidas de temperatura. Tem temperatura quente, fria, morna, gelada. Nós podemos medir a temperatura do corpo, do ambiente. Vamos aprender um pouquinho mais sobre temperatura? E hoje nós iremos aprender as medidas de temperatura. Primeiro vamos pensar o que é temperatura. Temperatura trata-se de uma grandeza escalar que determina o grau de agitação das moléculas de um corpo, indicando se ele está frio ou se ele está quente. E o instrumento utilizado para medir essa temperatura de um corpo ou de um ambiente é chamado de termômetro. No Brasil, usamos a escala Celsius para medir a temperatura. O número que indica a temperatura é acompanhada sempre do símbolo de grau e do C. Existem termômetros que medem a temperatura do corpo e também do ambiente. Assim, quando a temperatura está abaixo de 0 graus, dizemos que ele está negativa. As variações de temperatura podem causar complicações para a nossa saúde, exigindo de nós certos cuidados. Por exemplo, quando a gente está com uma febre muito alta, acima de 38 graus, significa que tem alguma coisa errada, não é verdade? E logo devemos procurar um médico, porque acima de 38 graus já não está nada legal, você pode estar com alguma infecção. Durante a pandemia, utilizamos muitos os termômetros, porque através dele podemos identificar se a temperatura do nosso corpo está acima de 38 graus, um dos grandes sintomas do Covid-19. Hoje em dia, antes de a gente entrar em qualquer tipo de estabelecimento público, como shoppings e mercados, temos a nossa temperatura verificada através do termômetro. A alta temperatura é um dos principais e primeiros sinais de Covid-19. Agora que você aprendeu um pouquinho mais sobre temperatura, vamos às atividades da apostila? Número 1. A temperatura normal de uma pessoa é 36 graus. Carlinhos brincou na chuva, ficou resfriado e com febre. A temperatura dele está em 39 graus. Quantos graus acima do normal está a temperatura de Carlinhos? Você pode fazer o cálculo aqui do ladinho e marcar a resposta que você encontrou. 2. Observe o desenho e responda. Então, aqui vocês vão observar o desenho para responder as perguntas abaixo. Maurício e Sônia estavam de férias e foram passear. Só que Maurício adoeceu e precisou ficar de cama enquanto Sônia curtiu a praia. Qual a temperatura da praia? Você vai colocar a resposta nos pontilhados. Qual é a temperatura do corpo de Maurício? Maurício está com febre ou não? 3. O gráfico abaixo mostra como foi a temperatura de verão em Belo Horizonte durante uma semana. Observe e responda. Então, aqui está marcando os dias e aqui as temperaturas. A coluna azul significa a temperatura mínima do domingo. E aqui a coluna laranja significa a temperatura máxima que ocorreu no domingo. A mínima no domingo foi 27 graus e a máxima foi de 38. Na segunda-feira, a mínima foi 25 e a máxima 36. Na terça-feira, a mínima foi 24 e a máxima 34,5. Na quarta-feira, a mínima foi 26 e a máxima 37. Na quinta-feira, a mínima 23 e a máxima 32. Na sexta-feira, a mínima foi 23 graus e a máxima 30 graus. No sábado, a mínima foi 22 graus e a máxima 29 graus. Em que dia da semana ocorreu a maior temperatura? Então, vocês vão analisar aqui os dias da semana e vai marcar qual o dia que teve a maior temperatura.
Em qual dia ocorreu a menor temperatura? Observe o gráfico, marque V para verdadeiro e F para falso. De sexta-feira até sábado, houve uma diminuição na temperatura máxima? V ou F? Terça-feira foi o dia que registrou a menor temperatura mínima? No sábado, ocorreu uma variação de temperatura de 5 graus. Durante a semana, ocorreu um aumento da temperatura mínima. O gráfico mostra um período de temperatura muito elevadas, típico de verão. A maior variação de temperatura ocorreu na segunda-feira. Vocês vão analisar essas frases. A que for verdadeira, você vai marcar V. E a que for falsa, você vai marcar F. Para responder isso daqui, você tem que analisar os gráficos, tá bem? 4. Observe a imagem e coloque à frente de cada desenho em que a situação que ele pode ser usado. Então, vocês vão observar as imagens. Nós temos aqui a situação A, B, C, D e E. Relógio, nós temos aqui marcando a hora. Vocês vão colocar. Essa situação, ela pode ser para a situação A, B, C, D ou E. Vocês vão analisar, tá bem? Leiam os balãozinhos e vocês vão analisar essa situação com o relógio. Qual situação ela está se referindo? A, B, C, D ou E? A fita métrica, qual situação? A balança, qual situação ela se refere? A jarra mediadora, qual situação se refere? E o termômetro, qual situação se refere, ok? Bons estudos e até a próxima aula!